A gente está de volta aqui com um dos maiores neurocirurgiões do Brasil, Dr. Júlio Pereira, viu? A gente vai acompanhar agora um VT que mostra os 5 alimentos. É verdade isso, doutor? Tem muito alimento. Tem muito alimento que melhora assim. Tem 5 alimentos que são bons para a memória. Vou perguntar ao doutor depois, é dele que vai falar para a gente. Vamos ver se é verdade isso. Um alimento interessante para incluir na sua rotina são as nozes, que possuem uma grande quantidade de selênio. E a deficiência desse mineral tem sido associado com déficit cognitivo. Então, não pode faltar noz na sua alimentação. O ovo é bom, barato e prático. E ele possui nutrientes também que são benéficos para a nossa memória, como a colina, vitaminas do complexo B e a luteína. Você sabia que a semente de linhaça é a maior fonte vegetal de ômega 3? Além disso, é um alimento muito fácil da gente incluir em diferentes preparações. O matcha é um tipo de chá feito com a mesma planta do chá verde e que tem uma alta capacidade antioxidante. Tem estudos que mostram que ajuda a proteger o nosso cérebro de agressões, principalmente num local que tem relação com a nossa memória e aprendizado. As frutas cítricas também são interessantes para incluir na rotina, porque tem ação antioxidante e também anti-inflamatória, protegendo o nosso cérebro. Excelente, muito bem feito. O que acontece, assim, naturalmente, a gente sabe que a gente tem que ter uma alimentação balanceada, fazer atividade física e exercitar tanto o corpo como o cérebro. Para o senhor ter ideia, já tem comprovado que quanto maior o nível educacional, de leitura, menor a chance de se ter doença de Alzheimer. Isso é exercitar. Isso é exercitar. O cérebro é que nem um músculo. Quanto mais se exercita, melhor ele fica. Aprendizado, aprender tudo as coisas. Isso, retarda. Coisa manual. Isso, é curioso que a gente fala isso para os pacientes, parece que a gente tem uma... Não, é comprovado cientificamente. Então, você fazer atividade física, você se alimentar bem. Agora, vamos para tipo de alimento. Ela colocou ali tudo o quê? Alimentos naturais. Alimentos que a gente encontra na natureza. Coisa normal. Não. Só aquele matcha que eu não sei o que é. Isso, E além disso, o que é que ela coloca que é bom ter? É variedade. Você não vai comer nozes 3, 4 vezes por dia, né? Então, essa variação, isso ajuda muito. Doutor, esse negócio... Hoje eu acho que uma das coisas piores que atinge a humanidade é a questão da ansiedade. Todo mundo é ansioso, todo mundo tem aquele negócio de transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela pode proporcionar, pode propiciar, pode agravar essa questão das demências? Pode sim. A gente sabe o seguinte, normalmente o transtorno de ansiedade, quando a gente fala, parece uma coisa que só está com os outros. Não. No Brasil, quase 10% da população, nível altíssimo, nunca se viu na história, ainda mais pós-Covid. A OMS colocou o Brasil como líder global em transtorno de ansiedade. Quem está aí curioso, bota no Google aí que você vai se assustar. A OMS anunciou isso. Depressão aqui está dando uns 5%. Então, são doenças, se você for somar os dois, que muita gente, se você conhecer 10 pessoas, você vai conhecer 1 ou 2 com ansiedade e depressão. É verdade. Então, é muito comum. A gente, brasileiro, tem um problema que a gente tem um preconceito com saúde mental. A gente acha que é falta de fé, a gente acha que não, eu vou conseguir, eu sou forte, é fraqueza. Não, é doença como outra qualquer. E, normalmente, quando a pessoa tem isso, ela piora o quê? Justamente a parte cognitiva. Então, ela vai ter menos vontade de fazer atividade física, não vai se alimentar bem, não vai dormir bem. O sono também é muito sono, relevante. Né? O sono, né? O sono ajuda muito. Ele está lá colado com a parte da consolidação da memória. Portanto, é que a pessoa fala assim, vai fazer vestibular, vai fazer... Durma! Durma bem. Durma bem. Não adianta passar a noite inteira estudando. Durma. Eu brinco que tem aquela frase que acorde enquanto eles dormem, né? Eu falo, não faça isso não, durma enquanto eles dormem também. Porque realmente isso vai ajudar, né? A gente percebe, né? Olhe no espelho quando você acorda e tem uma noite de sono bom, né? É verdade. É só a fisionomia, seu potencial fica melhor, né? Claro que na vida, a vida não é perfeita, né? Você pode ter filho, você pode ter trabalho, noite que você vai ter perdido. Mas basta passar uma noite em claro para você ver como ela é revigorante, né? Tem uma pergunta pro doutor, né? Tem uma pergunta. A demência pode ser controlada de alguma maneira que não inclua remédios? Pode, sem dúvida nenhuma. O que acontece? Quando a gente fala de demência, 2 coisas acontecem na maioria das vezes do paciente. Quando você dá diagnóstico, quando você fala. Uma sensação de que já era. Né? Pô, tem um diagnóstico de Alzheimer, você bota no Google Alzheimer, vai ter doença sem cura. Bate uma sensação ruim, né? Mas a gente costuma dizer o seguinte, como qualquer outra doença, ela tem controle, melhora dos sintomas e não inclui só remédio. Para você ter ideia, a própria prática de atividade física que a gente acabou de falar, com a alimentação. Né? A fisioterapia, o quanto melhora. A fono, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de linguagem e a fono cria estratégia para ele melhorar. Então você percebe que é uma coisa multidisciplinar. Não é só o médico que vai tratar e toda a equipe. Óbvio que tem a questão econômica, a gente sabe que não é fácil, né?
né? É verdade. Se as pessoas entendem isso, elas sabem. Quando uma pessoa tem doença de Alzheimer, a música ajuda muito, que é uma das últimas habilidades a serem perdidas. Ah, verdade, o senhor falou a última a ser perdida, né? Música. É impressionante. A música continua, né? A gente mostrou as irmãs Galvão lá, Isso. que morreu agora, a Marilene, né? Ela foi perdendo tudo, mas a música não perdeu. A afinação, a segunda voz, aquela coisa impressionante. Perfeito. Tem uma teoria que o pessoal fala que é justamente a música, ela usa várias habilidades da gente, como um todo, né? Sim. Tem a dança, então tem o corpo, tem a questão da auditiva, tem a questão visual. Então, como ela usa várias partes, muito provavelmente essa seja um fator que faz a música ser uma das últimas habilidades a ser perdida. Certamente Maria não deve saber quem é. Por isso está longe de nós. Talvez durante o incêndio tenha levado uma pancada e ficou atordoada. Quer me ajudar, por favor? A menina precisa de um médico, por favor, me ajuda aqui! Maria, é você? Mas quem é você? Como? Não está me reconhecendo. Não está se lembrando de mim? Você perdeu a memória? Não, mas espera aí. O importante é essa menina. Tem que ser atendido quanto antes por um médico. Me ajuda aqui. Olha, essa cena é clássica de filme. Bateu a cabeça, perdeu a memória. Ou então a pessoa tem aquele negócio de amnésia, não conhece ninguém. Isso é verdade ou é só em filme? Pode acontecer. A gente chama síndrome pós-concussão. É? Uma pancada muito forte causa isso. A pessoa fica repetindo a mesma coisa, às vezes não reconhece as pessoas. Então isso é verdade? É verdade. A família fica assustada, fica assim, o que está acontecendo? Mas normalmente ali dura poucas horas. Ah, não é uma coisa de muito tempo, Muito tempo não, depois melhor. É porque a própria pancada faz o quê? Faz com que os neurônios eles se movimentem e aí a gente tem essa amnésia causada pelo trauma. Doutor, e essa questão de amnésia da pessoa perdeu a memória toda, não sei quem eu sou, onde estou, existe isso mesmo? Existe. Mas aí é uma coisa mais permanente? Não, é pouco tempo também. A gente chama isso de ter uma doença, né? Amnésia global transitória. Amnésia global transitória. A gente não sabe explicar direito o que acontece. Não tem uma explicação? Não tem explicação. A gente tem que fazer vários testes porque o diagnóstico de exclusão é isquemia. Às vezes tem pacientes que têm fator de risco ou uma arritmia. Imagina, o coração está batendo e para de bater. O sangue não chega direito, a memória necessita de muito oxigênio e ela sente. Então, depois de excluir dessas outras causas secundárias, não descobrindo, outra etiologia, a gente dá esse diagnóstico, amnésia global transitória. É desesperador. Os pacientes chegam desesperados. Porque a pessoa mesmo não sabe o que ela não sabe. Ela não sabe quem é ela, não sabe de quem é nada? Nada. Eu costumo até dizer para o paciente, geralmente eles estão no burnout, eles estão muito ansiosos, tem um componente psicológico nisso, né? E quando eu investigo tudo e a gente não vê, eu costumo brincar que nem um computador. Se você abre muitas telas, faz o que? Ele trava, né? E você tem que dar o Ctrl-Alt-Del. Aí eu brinco que é o Ctrl-Alt-Del da natureza. Aí a pessoa fala assim, realmente, eu estava no ritmo, eu não tinha dormido direito. Quase que um mecanismo de defesa. De defesa do corpo. Para segurar a pessoa. Tem várias teorias. A principal teoria é que falta um pouquinho de oxigênio de chegar na região do hipocampo e isso dá aquela amnésia. Aí depois o cérebro vai se reestruturando, a pessoa lembra. Mas é assustador. Então, não, porque a gente vê isso na televisão, a gente vai, mas então realmente... Pode acontecer. A vida imita a arte, na verdade. A gente vai ver um vídeo de uma filha que se tornou cuidadora da mãe, né, após seu diagnóstico de Alzheimer. Vamos acompanhar, veja só. Meu nome é Cláudia, eu sou a filha que cuida. A minha mãe tem 86 anos e há 11 anos ela tem Alzheimer. É a Francisquinha. Eu sou filha única, minha mãe sempre morou comigo, ela me ajudou na criação dos meus filhos e eu trabalhava, eu tinha uma vida independente, aquela vida de já fiz a minha parte, agora eu vou curtir, vou trabalhar, vou passear. Aí mudou tudo, né? Quando a gente pensa que sabe todas as respostas, Papai do Céu vem e muda todas as perguntas. Então eu tive que ressignificar minha vida em função dela. Que coisa linda, meu Deus do céu! Eu não sabia nada sobre o Alzheimer, só sabia que era uma doença degenerativa, que a pessoa perde a memória recente, perde a cognição, e são fases do Alzheimer que vai agravando até ela ficar na posição fetal, se alimentando por sonda, para de andar, para de falar, e só isso que eu soube. Mãe, quem fez isso? Eu não sei nem de quem é. Mas alguém jogou o papel dentro do vaso, mamãe. Eu não faço nada disso na casa da minha mãe, não.
ninguém explica que a sua mãe, do nada, vai lavar o rosto com água do vaso. Ninguém fala para você que ela vai fazer xixi ou cocô na sala, porque não sabe onde é. No dia que ela lavou o rosto com água do vaso, me deu um desespero muito grande, né? Eu queria imediatamente dar um banho e eu queria arrastar ela para o banho, só que ela não queria ir. E foi um caos, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque ela me empurrou, me bateu, e aí ela voltou para o sofá, sentou ali, e eu fui para a cozinha, comecei a chorar e fiquei olhando. 5 minutos depois ela estava rindo, cantando. Aí eu voltei e mudei a abordagem. Eu cheguei, sentei do lado dela, falei assim: mãe, tá calor, né, mamãe? Vamos tomar um sorvete? Ela, vamos. Eu falei, então vamos fazer assim, a gente toma um banho, troca de roupa e aí a gente vai tomar sorvete. Você topa? Ela topa. Então ali, naquele momento, eu entendi 2 coisas. Uma que não adiantava bater de frente e a outra que esquece rápido o que aconteceu. Né? Os doentes com demência, é muito importante essa questão da comunicação. Ficar na posição fetal, se alimentando. Voltou. Na verdade, ela falou de uma evolução da doença. Eu não sei se procede. A pessoa vai evoluindo até ficar realmente sem comunicação nenhuma, né? Ali ela ainda comunicava, né? Perfeito. O que acontece? A demência é um processo evolutivo. E como ela falou, 11 anos, né? Muitas vezes a pessoa tem o diagnóstico de Alzheimer e vai viver muitos anos. O resto do corpo está muito bem. Como a gente falou, são pessoas sobreviventes, que vivem muito tempo, que vão ter Alzheimer. E o relato dela é emocionante, né? Porque, diferente da gente explicar tecnicamente, quem está vivendo, né, muito forte, né? Marca a nossa memória, né, quando a gente vê isso. E o que acontece? A gente tem 2 problemas. Número 1, ela provavelmente tem uma condição socioeconômica muito boa, que não é igual à maioria da nossa população. Então, o cuidador, ele está sofrendo estresse emocional, como ela está passando, normalmente com estresse econômico, porque como é que vai fazer para parar de trabalhar? Né? Tem que se sustentar. O idoso tem inflação idoso, então o cuidando de quem cuida hoje, né, a gente fala como algo muito relevante. Geralmente os familiares, como ela falou, sofrem transtorno de ansiedade, sofrem depressão também, porque você vê alguém que você ama, de repente, perdendo a personalidade dela, o jeito dela e a energia que você precisa para cuidar de alguém, como ela falou, a mãe dela anda, tudo. Risco de queda, eles se sentem culpados quando cai, porque a pessoa perde a noção das coisas, né? Então, realmente, esse relato dela é muito bom para a gente ver. Enquanto sociedade, a gente vai ter que fazer alguma coisa, nossa sociedade está completamente despreparada para isso, né? E os familiares, eles arcam com muito peso disso, econômico e social. Esse dado que o senhor traz para a gente, a sociedade ainda não está preparada. Não está preparada. Quando a gente olha situações como a Europa, não sei se o senhor vivia isso, mas eu vivi muito em casa e tudo, que é assim, o envelhecimento, né? Sim. Quando chega uma idade, o pai e a mãe começam a ficar, o que é que vai acontecer com o meu envelhecimento, se eu tiver isso, tiver aquilo. Como o Brasil é um país, quando você compara com a Europa, relativamente jovem, que está envelhecendo rápido, a média de vida do brasileiro já está com 75, 80 anos, a gente vai passar por esse processo. Eu conversei com o doutor aqui, a gente estava conversando antes de começar, e eu perguntei para ele, e ele falou, realmente, a pessoa que tem Alzheimer, ela não passa pelo sofrimento. Ela não sofre. Ela não está sofrendo. Porque tanto é que ela de repente, ela empurrou a filha, mas depois estava sorrindo e tal. Isso, Então, ela não sofre. Ela não sofre, né? Um dos maiores avanços da medicina, que a gente fala assim, é um termo clássico da medicina, mais importante é ser cuidar. E quando a gente fala cuidar, o principal fator que o ser humano mais tem medo, é curioso ter um termo de medicina que a gente fala de cuidados paliativos, é mais em oncologia. Sei. E o maior medo da pessoa não é nem morrer, o medo dela é sofrer. Sofrer. E hoje a medicina evoluiu muito em sofrimento, a gente tem remédio, tem uma série de coisas. Então o Alzheimer, você vai reduzir o sofrimento da pessoa, porque às vezes a pessoa fica com insônia, não está dormindo direito, o médico vai dar um remédio, às vezes está muito agitado. Às vezes tem a labilidade emocional, você dá um remédio e ajuda, mas o sofrimento, se a família fica mais tranquila quando ela entende, ela não está sofrendo. E aí que o senhor entra, que o senhor falou que é muito importante. Nós temos que ter um olhar também para quem cuida Com certeza. Para quem cuida da pessoa com certeza. Que essa sim passa pelo sofrimento. Para você ter ideia, isso é tão forte que a gente tem uma questão, imagine ela, né, que deve ter tido uma mãe maravilhosa que ajudou ela a cuidar e você quer dar o retorno, né? E o familiar se sente culpado no seguinte aspecto, fala assim, eu não quero dopar minha mãe, não quero medicar ela. Mas não é dopar, o médico vai analisar e às vezes precisa de um remédio para ajudar a dormir. Para dar conforto. Porque tem risco de queda, tem uma série de coisas e o médico vai analisar tudo isso.
Nossa, mãe. Tem pergunta aqui do Rodolfo. Doutor, boa tarde. A gente tem até recebido nas nossas redes uma pergunta que fala que, geralmente, o Alzheimer tende a afetar mais a mulheres. Isso é verdade? E por que isso acontece? Isso é verdade, né? Primeiro aspecto é que a mulher vive mais. Eu costumo até brincar, é quase outra espécie, né? O tempo de vida que a mulher vive mais que o homem é 5 a 8 anos. Sendo que a gente fala muito de viúva e fala muito pouco de viúvo, muito né? de viúva, é verdade. Porque a mulher vive mais. E o maior fator de risco para o Alzheimer é a idade. Quanto mais você vive, maior a chance de você ter. Quanto mais tempo de vida, mais probabilidade. Maior chance. O gráfico é impressionante. Quando chega ali os 80 anos, você tem quase 20, 25% das pessoas que passam dessa idade com quadro demencial. Impressionante. Olha que coisa. Então, é uma das coisas, então, o fato é tempo de vida. Que a mulher vive mais. Vive mais. Olha que interessante, porque essas informações são importantes para a gente ter, porque o pessoal que está assistindo a gente ou convive com alguém que tenha, ou convive com alguém da família. Como eu disse, uma pessoa você já viu, uma pessoa você tem como amigo, e é muito importante saber disso. E também para se cuidar. O doutor estava falando aqui, a gente falou assim, porque a gente sempre pergunta para o doutor, para o médico, a gente sempre um quadro de demência, qualquer doença. Tem cura, doutor? Isso, tem controle. Quando o paciente me pergunta isso, ou quando tem um câncer metastático, ou tem alguma doença que a gente sabe que não tem uma medicação que zere aquela doença, ela vai conviver com isso. Eu falo assim, ó, a vida não tem cura. A gente tá aqui, mas vai morrer. A gente está morrendo. Está morrendo, né? E o controle, o relógio biológico, a gente não sabe se é 80. Ou quando tem paciente com Alzheimer, fala a mesma coisa. A gente não sabe qual é a evolução. Então, tem pacientes, como ela mostrou ali da mãe dela, 11 anos, tá bem. Fala, conversa, né? Você vê que ela se diverte. Ela, quem fez isso? Ela confabula, ela explica que não foi ela. Então, tem uma interação, Então, tem alguém com interação, a afetividade está preservada. Não é uma doença de Alzheimer que a gente imagina com uma pessoa com 11 anos de evolução. Então, o que eu digo para todo familiar é o seguinte, isso, na verdade, quem me ensinou foi um paciente, eu repito o tempo inteiro, que ele falou assim, Júlio, quem fica muito no passado fica depressivo. Fala, quando minha mãe não tinha nada, quando ela não tinha, minha vida era maravilhosa. E quem fica muito no futuro fica ansioso. O que é que vai acontecer? Então, assim, quem tem um diagnóstico de Alzheimer tem que viver o presente com o seu familiar, cercar ele de cuidado, fazer uma logística familiar, socioeconômica, porque tem que pensar no dinheiro também, né? Vai ter que alimentar, vai ter que cuidar, é caro, o idoso é muito caro, né? E, além disso, ela tem que entender da doença. Porque quando você entende, você deixa de se culpar. Senão você fica achando, eu vou dar remédio para minha mãe, é preconceito, né? Às vezes vai precisar de remédio mesmo. Isso é interessante. E hoje eu estava... A pessoa tem que ter esperança que vai melhorar, esperança que vai... Hoje eu estava vendo uma pesquisa médica dizendo que os otimistas têm 35% maior chance de não desenvolver problema cardiovascular. Interessante. O otimismo é interessante, né? De saber levar as coisas de uma outra maneira. Né? Em todas as áreas da vida, né? Eu já vi até estudo de mercado financeiro que os otimistas vão melhor. Melhores, né? E em saúde eu costumo dizer o seguinte, se a gente entende, né? E o seu compadre lida com isso o tempo inteiro, né? Que a gente é ser biológico, a gente tranquiliza. Às vezes, quando está um familiar chorando porque alguém teve diagnóstico, eu falo assim, ó, você também vai ter o seu. Aí a pessoa chega assusta, né? Porque a gente, intuitivamente, a gente acha que a gente é imortal. Eu não tenho doença nenhuma, estou cuidando do outro, mas um dia vai aparecer alguma coisa para mim, né? Aí quando você entende isso, você começa a entender a sua fragilidade, finitude, né? A finitude da vida e a necessidade de pensar em qualidade de vida. Olha, aí tudo se ressignifica. Doutor, queria agradecer muito o senhor. Obrigado. É muito bom, olha, é ótimo o senhor vir aqui. Eu queria que você, gente, seguisse o doutor no Instagram. O Instagram do doutor Sucesso, o YouTube mais ainda. Mas no Instagram dele é @neurocirurgiabr. @neurocirurgiabr. E o YouTube é também Neurocirurgia BR. Gente, eu tô dizendo, é um maior canal de neurocirurgia do mundo. E o doutor tem toda a paciência, sabedoria, né, bondade, né, para estar explicando, para estar fazendo. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado.